O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, citou nesta segunda-feira a possibilidade de um acordo com o Senado para construir um texto de consenso sobre prisão após condenação em segunda instância. Aspas para Rodrigo Maia, pode ter um acordo, que essa é a PEC que vai caminhar na Câmara e depois no Senado. Esse acordo pode fazer... Fecho aspas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu na semana passada a elaboração de um texto em consenso com a Câmara e adotou uma estratégia para atrasar a votação no Senado. Nesta terça-feira, ele vai receber líderes das duas casas para conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre o tema. O encontro também pode contar com a presença de Maia. O presidente da Câmara também afirmou que a casa já tomou sua decisão sobre qual texto relativo ao tema irá tramitar na Câmara e que não há briga por protagonismo. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou no último dia 20 uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, sobre o assunto, que agora aguarda a instalação de uma comissão especial para avançar na tramitação. Zé Maria Trindade, a gente falou disso aqui no final da semana passada, que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, haviam tido uma reunião para juntar os textos. O Gilmar Mendes articulou ali com eles uma maneira de não atrapalhar o trabalho, entre aspas, feito pelo Supremo Tribunal Federal para aliviar a barra dos condenados, dos criminosos políticos, e isso foi visto pelos outros parlamentares também como uma forma de atrasar a tramitação da PEC da prisão após condenação em segunda instância. Como é que você está vendo aí essas articulações? Porque eles falam uma coisa, mas no fundo a intenção é outra, né? A negociação é diferente. Felipe, a boa notícia é de que há uma prioridade para enfrentar esse assunto e decidir que a prisão tem que ser mesmo depois da condenação em segunda instância. Há dúvidas, debates sobre como fazê-lo. O Senado entende que tem que ser através de 3 emendas no Código de Processo Penal, no CPP, né? E ali colocaria a possibilidade, inclusive, alargando a possibilidade de prisão preventiva, dando ao juiz ali a possibilidade de prender quando entender que se trata de risco à sociedade e quando entender que são protelatórios os atos, as operações e os recursos apresentados. Na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara entendeu, depois de consultar a assessoria, de que o artigo 5º da Constituição não pode ser modificado por se tratar de direito individual, cláusula pétrea. Diante disso, houve vários debates e a separação ali de Câmara e Senado. Amanhã haverá uma reunião, vão participar os presidentes da Câmara e do Senado, amanhã cedo, né? Com a participação também de líderes, e o martelo deve ser batido, ou seja, o que fazer. Mas o interessante, a boa notícia, é de que o Congresso caiu na real e entende que é preciso regulamentar esse assunto para evitar que o Brasil seja uma grande impunidade, porque não se pode pensar em prender só depois da última instância, ou seja, o quase nunca, que pode chegar a 12 anos. Os crimes prescrevem, né? Então, a tendência é que a Câmara dos Deputados defenda a aprovação de uma emenda à Constituição, regulamentando ali de que, depois da condenação em segunda instância, o processo está transitado em julgado. Agora, deixa a possibilidade, para atender o artigo 5º da Constituição, de 2 possibilidades de recursos extraordinários, que seriam analisados pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. São recursos revisionais, não seriam mais sobre o mérito, né? E por ser revisionais, o processo já estaria transitado em julgado em segunda instância. Este é o raciocínio da Câmara dos Deputados, né? Do Senado é de mudar o CPP, mas o interessante aí é de que existe a prioridade. Agora, a avaliação política que eu tenho aqui é de que no Senado o processo passa, tem maioria. Na Câmara ainda não. Mas, de qualquer maneira, a prioridade para discutir o assunto já é muito bom e já anima, né? Pois é, Zé Maria, você queria complementar? Sim, não, eu não comentei ainda, eu quero... Sim, só ia acrescentar uma informação que você queria, mas eu falo depois, diga aí. Tá, eu acho que ficou evidente mais uma vez que o Congresso faz o que o povo quer.
As pesquisas todas mostram que a esmagadora maioria dos brasileiros está decepcionada com a tentativa do Supremo Tribunal Federal, até agora bem sucedida, mas não vai ser assim por muito tempo, de manter em liberdade os condenados em segunda instância, que são bandidos de carteirinha, permitindo que eles, por meio com o uso de recursos intermináveis e inumeráveis, eles escapem da cadeia pelo tempo, né? Pelo tempo que eles vão permanecer em liberdade. Agora a gente vê que o Congresso faz mesmo o que o povo quer, né? E o Congresso, uma pesquisa, um levantamento publicado pelo Estadão no sábado ou domingo, não me lembro exatamente, não tenho os números exatos, mostra que a maioria do Congresso e da Câmara, né, já dos parlamentares... Esse número que eu ia dar, deixa eu dar aqui então rapidinho, Augusto, para dar o número exato. Em discussão no Congresso, a retomada da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância tem apoio da maioria dos parlamentares. O placar do Estadão aponta 51 senadores e 290 deputados favoráveis à tese, 341 de um total de 594 representantes. Só lembrando, né? Câmara dos Deputados são 513 deputados, Senado são 81 senadores. Então, 51 senadores dos 81 e 290 deputados dos 513 são favoráveis à tese da prisão após condenação em segunda instância. Num total, 341 parlamentares favoráveis de 594, que é a soma das duas casas. No Senado já há aval declarado para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, enquanto na Câmara dos Deputados faltariam apenas 18 votos para alcançar o mínimo exigido, sempre em 2 turnos. O total de parlamentares que não quiseram responder indica que uma PEC sobre o tema tem chances de receber o aval do Congresso. São 119 deputados e 21 senadores nesse grupo. Outros 56 se declaram publicamente contra em ambas as casas. Diga aí, Augusto. Quer dizer, os que se declaram publicamente contra são poucos, porque eles sabem que estão desafiando a vontade popular. O Congresso vai aprovar, eu não estava tão otimista quanto a isso, mas eu acho que vai aprovar rapidamente a ressurreição da possibilidade do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, porque ali já ocorre o trânsito em julgado, é só uma questão de redação de texto. Para deixar isso claro, o Supremo vai poder julgar, sim, alguns recursos, mas vai deliberar sobre a anulação do processo, a eventual anulação do processo. É outra história. Então o Congresso, o Legislativo está legislando, que como mostram aí as palavras, né, é o que lhe compete fazer, e quero ver se o Supremo vai ter coragem de tentar colocar mais pedras no caminho da consumação da vontade popular. E, aliás, o Estadão também publicou um levantamento que foi feito, na verdade, pelo gabinete do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, com números de 2017. São quase 950 ações penais de tribunais superiores que prescreveram num intervalo de 2 anos. 830 processos que tramitaram no STJ foram arquivados por prescrição em 2 anos. No Supremo foram 116 casos. Portanto, são quase 950 dessa soma, e 830 processos no STJ arquivados e no Supremo 116. Os números lançam luz sobre a sensação de impunidade com a lentidão da justiça em condenar réus, um problema que pode ser agravado depois que o Supremo decidiu que a execução da pena como prisão deve ocorrer depois do esgotamento de todos os recursos. Entre os políticos que tiveram casos prescritos estão o ex-presidente José Sarney, do MDB, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, os senadores Fernando Collor, do PROS de Alagoas, José Serra, do PSDB de São Paulo, e Jader Barbalho, do MDB do Pará, e o ex-ministro Eliseu Padilha, do MDB do Rio Grande do Sul, ele que foi ministro do governo Michel Temer. O Barroso, ao votar a favor da prisão após condenação em segunda instância, naquele julgamento que a gente acompanhou no plenário do Supremo, disse o seguinte, aspas, num intervalo de 2 anos, quase 1000 casos prescreveram, depois de haverem movimentado por muitos anos o sistema de justiça. Não é preciso ser muito sagaz para constatar que os grandes beneficiários da prescrição são aqueles que têm dinheiro
para manipular o sistema com recursos procrastinatórios sem fim. Fecho aspas. José Maria Trindade, isso é um dos dados que mais revoltam os brasileiros. Quer dizer, o sujeito comete um crime, aí paga o advogado para ficar fazendo recurso procrastinatório, depois prescreve e ele não precisa responder pelo crime que cometeu. Quer dizer, é a impunidade propriamente dita. Virou estratégia de defesa. Olha, Felipe, sobre essa história de prisão em segunda instância, é interessante que houve mesmo, Augusto, você tem razão, uma mudança no Congresso. Ainda não há na Câmara, como eu disse, a maioria para aprovar a emenda à Constituição, mas pode chegar lá sim. A própria movimentação que eu vejo no dia a dia indica que essa situação muda. Felipe, existe uma frase no meio agrícola que é o seguinte: ai de mim se semente morrer, a minha semente morrer semente. Isso significa que a função da agricultura é plantar, é produzir. No caso do judiciário, quando um processo ele é extinto por prescrição, significa que é uma falha, e uma falha grave, do judiciário. Aí existem várias explicações. Os juízes têm lá seus argumentos. Faltam meios, faltam juízes, faltam, enfim, funcionários em algumas varas, outras têm excesso até, mas, enfim, existem sim dificuldades no judiciário, mas cada prescrição dói, porque não houve o julgamento, ou seja, não houve justiça. E aí, se você olha pelo lado do infrator, pelo lado do criminoso, é uma coisa. Agora, imagine a frustração das vítimas, porque cada crime, cada irregularidade tem o outro lado, que é a sociedade, que é a vítima daquele processo. E alguns desses crimes, eles prescrevem muito rapidamente, porque as penas são menores. A prescrição tem a ver com o tamanho da pena máxima, né? Então, é uma decepção cada crime. Imagina, Fernando Collor, crime prescrito, é um absurdo, quer dizer, teria que haver uma prioridade para evitar as prescrições. Não se pode levar uma justiça assim. Se houver dificuldades da própria justiça, que a justiça resolva, mas é importantíssimo. Eu considero que dos elos fundamentais da segurança pública é a justiça. Não é nem aumentar muito a pena, não, mas é fazer cumprir a pena, porque a certeza de punição é que faz o crime recuar.